né? No sistema Mantra já são colocados letrinhas que se referem a cada tipo de avaria. Dá um exemplo aí pra gente. Pá de amassado, não me lembro muito bem, mas okay. C de rasgado. É massa, né? Tipo o beabá da Xuxa, né? A de amor, B de baixinho. C de coração. Teus e Tons. E começa mais um episódio do Teus e Tons, e dessa vez o assunto é relacionado à segurança. Mas antes de a gente entrar no tema de hoje, aproveita aí e compartilha esse podcast. Faz ele chegar ao máximo de pessoas possíveis para juntos a gente mudar essa cara aí do comércio exterior. Que tal? Hoje a gente vai falar sobre segurança no acondicionamento de cargas para o transporte. E esse é um assunto bem complexo, mas vale a discussão e o aprendizado. Estou aqui na presença de 4 convidados especiais para a gente conversar e debater esse assunto aí. Na minha esquerda eu tenho Diele, te apresenta aí por gentileza. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui novamente no Teus e Tons. Eu sou consultora logística, então meu dia a dia é justamente encontrar as melhores soluções para as cargas, para as operações de importação e exportação. Vai ser um prazer aí conversar sobre o tema. Show de bola! E ao lado dela nós temos Yara, também já conhecida aqui no podcast. Te apresenta aí, Yara, por gentileza. Oi, pessoal. Novamente agradecer o convite, né, de estar aqui participando mais uma vez. Eu trabalho no mercado exterior já há 18 anos, eu estou 12 anos à frente da empresa Midas e há 7 anos à frente da empresa Onco Import, que é a empresa que eu vou poder mais contribuir no podcast de hoje. Show de bola! Na minha frente eu tenho o Thiago Alencar, também conhecido já aqui no podcast. Apresenta aí, Thiago, por gentileza. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago, sou bacharel em logística, atuo no comércio exterior há mais ou menos uns 14 anos e atualmente sou gerente de operações da Royal Cargo. Show de bola! E nós temos uma estreante hoje aqui no podcast, Nairana. Te apresenta aí, por gentileza. Oi, pessoal, eu sou a Nairana, graduada em comércio exterior, com experiência em exportação e importação marítima, em armadora, agenciamento de cargas, e hoje eu ocupo o cargo de líder no modal aéreo na Royal Cargo. Show de bola! Estamos aqui na presença de Robson Maia, o nosso editor. Toca a vinheta e bora conversar sobre acondicionamento de cargas. Vai conseguir editar isso, tem certeza? Não consegue, né? Certeza, Binho do Futuro. Cara, lembra o Binho, que tu tá agora confirmando com a cabecinha, Binho do Futuro. 19h43, confirmou. Que tu sabia que tu ia ter que editar isso. Certa resposta. Bom, voltando dessa vinheta aí, nós vamos começar os tópicos aqui para discutir esse assunto. De começo, a pergunta que fica é o que é acondicionamento de cargas e para que serve isso afinal? Cara, acondicionar, na verdade, eu vou usar até o dicionário, né? É um verbo transitivo, direto e bitransitivo. Dar boa condição, ou seja, proporcionar a tua mercadoria, a tua carga, ao que quer que seja que tu está carregando, que tu está transportando, que tu vai transportar, uma condição segura, uma condição... fidedigna, pode ser essa palavra? Exatamente. Coisa linda. Não é à toa que você é o host. E aí, é só essa parte de embalagem ou é mais do que isso? Na verdade, essa, no meu ponto de vista, faz parte do planejamento na parte de operacionalização. Então, a gente está falando ali de planejamento, de avaliação, de programação. Então, a forma com que você vai acondicionar a carga, se vai ser em pallets, se vai ser em caixas, carga solta, em container, como isso vai acontecer, é uma parte desse processo. Então, muita coisa vem já com a programação. Certo. Yara, algum conceito diferente? Na realidade, eu acho que tudo começa quando a gente analisa qual é o tipo de mercadoria e qual que é a necessidade dela, né? Então, que no meu caso, a minha experiência é questão de temperatura. Certo. Né? Então, a gente tem que ver a temperatura, às vezes tu tem que manter ela refrigerada, às vezes tu só tem que manter a temperatura, não deixar ela aumentar muito. Shelf life né? dela, Então, né? Exatamente. Então, toda essa análise que tem que ser feita, que é o início de tudo, né? Eu tenho aqui um conceito que eu achei bem bacana, que talvez transpareça bem o que é acondicionamento. Está aqui que é um processo que tem por objetivo preparar a mercadoria para estocagem, armazenagem e transporte. Bom, né? Eu acho que ele cabe bem para tudo isso. É um assim. resumão. É um resumão, até porque tudo isso vai acontecer no processo, né? É E tem isso que pensar em todas as etapas dele. Mas tu para pensar, às vezes as pessoas só confundem com o tipo de embalagem que a mercadoria tá, né? Esquecendo essas outras coisas, até como a Yara falou, nessa parte de temperatura, outras coisas, não é só a embalagem específica. Não, né? e a gente tem que levar em conta até valor da embalagem, né? Se tu pega uma embalagem que tem algumas homologações específicas para o transporte aéreo, né?
Por exemplo, se tu está transportando uma carga perigosa no aéreo, tu tem que comprar embalagens homologadas. Ou seja, a embalagem ela passou por alguns testes internacionais, inclusive. Então, um estudo que eu fiz, por exemplo, para tu homologar uma linha de embalagem em tamanho Padrão, 30 por 30 por 30, por exemplo, tu paga uns 50, 60 mil reais a indústria vai pagar para homologar isso aí. Ela vai transmitir isso aí para frente, né? Tu vai ter que pagar esse valor. Isso aí vai ser colocado lá dentro. Então, uma embalagem de produto perigoso para o aéreo, por exemplo, ela pode chegar a 7, 8. Já vi embalagem por 30 reais. É muito caro. E isso aí é aquele que a Jelly falou, é a tua programação. Tu tem que planejar isso aí, saber que isso aí vai estar dentro do custo da tua mercadoria. Tu vai ter que passar para alguém também. Além disso, então, se a gente imaginar, a embalagem já começou mais caro. O manuseio dela vai ser mais caro, porque as pessoas que vão manusear essa carga, elas precisam estar habilitadas, né? Elas precisam ter a qualificação necessária para isso. Além disso, essa carga vai chegar ou no aeroporto, né, como tu citou, ou na carga marítima, vai sofrer com todos os encargos adicionais de armazenagem para a carga perigosa. Então, por isso que a gente cita o planejamento. O transporte, como o Arlon falou, tem também a estocagem, transporte. O transportador precisa também ter essas licenças. Então, quando a gente fala condicionamento, qual a melhor forma de eu trazer a carga? Você tem que se planejar e avaliar tudo isso. E tudo isso é custo. Aí entra a pergunta que é por que eu preciso me preocupar com essa forma que a carga é acondicionada? Tem só segurança ou preciso pensar em alguma outra coisa, como a carga foi armazenada antes ou vai ser depois, etc. O que vocês acham? Nairana? Então, como exemplo da carga refrigerada, a gente tem que se preocupar também com o tempo que a carga vai ser transportada da fábrica até o aeroporto e ter que ser embarcada imediatamente, porque, por exemplo, num gelo seco pode se perder muito devido à temperatura, né? Certo. Então, no trânsito até o aeroporto de destino final, isso a gente tem que cuidar bastante. Então mexe bastante com a integridade da carga, no fim das contas, né? Exatamente, isso mesmo. Show de bola. O que mais que a gente precisa se preocupar aí? Por que eu preciso me preocupar com essa forma? E assim, porque se a gente mexe, como a Nairana falou, se a gente mexe com a integridade da carga, às vezes eu estou comprando um produto que não foi armazenado, transportado adequadamente, naturalmente, vou falar um medicamento, né, Yara? Como que eu vou saber se foi a melhor forma de que ela foi acondicionada e transportada para garantir que aquele medicamento tenha eficácia no tratamento que eu preciso? É que no caso dos medicamentos, existe como se fosse um dispositivo que geralmente vem dentro das caixas, que a partir do momento que fecha aquela caixa, ele começa a controlar a temperatura que está ocorrendo no momento. Então, quando o medicamento ele chega para nós, por exemplo, ou para o cliente, né? Tu coloca ele no computador e ele te dá da hora que ele saiu, da hora que ele foi iniciado aquele sistema, até o momento que tu desligou ele. Então, tu consegue ver todo o rastreamento dessa carga, E a oscilação da temperatura dela, tudo, etc. exatamente. Show de Porque, por exemplo, assim, a gente hoje, dependendo da origem, né, dependendo da origem que vem essa carga, tu trabalha com caixas que trabalham ali na parte de 72 horas, né, de refrigeramento, tem a parte do 96, mas até hoje o máximo que a gente conseguiu foi 96 horas. E se a gente parar para pensar 96 horas de tu tirar... Para fazer uma logística exatamente. Tira a carga da minha empresa lá fora. Leva para o aeroporto, desembaraça, coloca no avião, chega no aeroporto aqui no Brasil. Né? Claro, exatamente. Chegou no aeroporto, ela já vai para a área refrigerada do terminal. Né? Então, tu consegue manter. Mas se der algum problema ali, tu pode perder uma mercadoria, né? Um errinho de conexão, né? Exatamente. A carga esqueceu o ticket de embarque Por dela, aí. ferrou, né? Já dá um probleminha. Esse log de temperatura que tu comentou, Yara, é muito interessante isso aí. A gente tem também para o marítimo isso também, né? Existe essa opção de contratar e colocar isso para os embarques que ocorrem no modal marítimo. Mas ele é muito mais comum no aéreo, sim, e não tem como tu mentir. Não tem. Se a companhia aérea falar que ela ficou acondicionada de acordo e não ficou, vai aparecer lá. Vai. E é muito delicado isso aí. Porque quando a gente tá falando de medicamento é uma coisa, né? É uma preocupação muito maior. Tu tava falando da preocupação com a embalagem. Eu ainda levo um pouco mais, assim. A gente tá falando de medicamento, mas a gente tem que levar em consideração o teu produto. Peraí, Claro. Tu é uma fábrica, tu se preocupa com o teu marketing, tu se preocupa com produzir uma embalagem bonita, né, pra ir pra prateleira, digamos assim. Se preocupa com tudo isso aí. E sério que tu não vai se preocupar na hora de tu embalar a carga de acordo pra mandar ela pro teu importador? O cara vai receber a tua carga, aquele teu produto que tu se importou tanto no desenvolvimento.
De Sim. qualquer jeito? Tem aqueles casos também, por exemplo, uma carga de brinquedo, né? A embalagem que vem dentro do container é a própria embalagem que vai para a prateleira nas lojas. Então né? não pode Então, amassar. poxa, tu não pode esse colocar é o tipo uma de embalagem, né? Pô, uma boneca aí, sei lá, de 200, 300 reais e tu vai lá e coloca uma caixa toda amassada. E olha que interessante Né? isso aí. Vai pro outlet direto. Sim, Pro outlet, ela perde vira o valor, nada, ela né? perde o valor, Exato. entendeu? Ela vai perder o valor. Só por causa de só uma por causa da caixa. embalagem. E tu pensa Exatamente. assim, mas a embalagem chega aqui, troca ou manda outra via aéreo. Não é isso, você perdeu a oportunidade de vender. Fora a incomodação, né? Fora a incomodação por N aspectos. Claro. Porque para pedir retorno aqui no Brasil, para uma empresa brasileira, já é chato pra cacete. Imagina pedir para um não exportador pede, né? que você fala, olha, cara, esse produto veio mal acondicionado, eu preciso trocar. São 3 bonecas de um container inteiro. Como é que você vai fazer isso? O custo daí- é absurdo. Aí né? tem que acionar o seguro, né? É isso aí. Só que é complicado, né? Até Porque pro seguro, né? Até pro seguro é Exatamente. complicado, porque o seguro ele vai falar, mas a embalagem, e aí? Não, mas a embalagem É. não, mas a embalagem é que vai pra prateleira. O seguro já trata diferente. Porque ele quer ver qual que é a embalagem que essas embalagens vieram, né? isso aí. Acondicionadas, né? Então, Para ver se você não estava ciente do Exato. risco que você estava se É isso aí. expondo. Então, Exato. quando a gente pensa, mas o seguro cobre. Peraí, talvez você fez aquilo, né, não protegeu a sua carga, não cumpriu com o gerenciamento de risco e as situações que o seguro colocou para poder te reembolsar em caso de é a algum tua tipo de sinistro. responsabilidade, né? Exatamente. Eu tenho aqui algumas informações bem legais de como se atentar para essa preocupação do acondicionamento da carga. E as primeiras coisas que você precisa se atentar é as principais características do produto: peso, volume e resistência. Quanto ele é resistente, quanto tem de peso, quanto tem de volume. Legal, você já pode tomar algumas decisões, principalmente com coisas do tipo: mercadoria frágil, precisa de maior cuidado, de manuseio. Existem carimbos que você pode botar nas embalagens para etiquetas. certo? Marlon, posso te interromper Claro, vai e lá. adicionar só uma coisa? O modal de transporte que tu vai utilizar. Isso tem que ser Então, levado em consideração muito. Aí tá aqui, ó. Além dessas principais características, você toma algumas decisões, a próxima é a melhores formas de envio. É o que de fato, né, resolve para ti, baseado na necessidade do produto. A Yara usou um exemplo que ela tem produtos que ela precisa que chegue aqui em 96 dias por causa 96 horas. 96 horas por causa da embalagem. E aí? Né? É, Não vai dar para botar no marítimo? Não. Eu até aproveito para colocar uma situação que é bem comum, é o LCL, né? A carga consolidada. Que a gente escuta muitos clientes, eu vou trazer só alguns pallets para economizar, para não fechar um container todo. Entretanto, essa mercadoria, ela vai ter que ser embalada de uma forma bem mais segura. Porque no LCL, então se você trouxer alguma coisa frágil, alguma coisa que vai direto da embalagem para a prateleira, né, para o consumidor, você pensa que essa carga vai sair do vendedor, né, do exportador, ela vai para um armazém, vai ser manuseada para consolidação desse container, depois ela vai chegar no porto de destino, com outras cargas, o container vai ser desovado, né? Manusear de novo, Vai né? manusear de novo, você vai transportar, talvez ela solta, ou talvez ela paletizada, depende do que você fez. Então, são pontos que vale a pena pensar até um pouquinho antes. Às vezes, vale mais consolidar um produto num container inteiro, ter a integridade dele, do que trazer no LCL. E aí que vem o terceiro ponto de estudo, de que é assim, ó, a escolha da embalagem mais adequada. E a embalagem, eu vou usar até o container como exemplo. Porque às vezes é assim, a tua carga é muito grande e a tua embalagem é muito pequena, corre o risco de rasgar. Tua carga é muito pequena, tua embalagem é muito grande, corre o risco de andar para um lado para o outro e quebrar. Você, além das características e a melhor forma de envio, você tem que ainda analisar isso, né? Qual é a embalagem mais adequada àquele tipo de produto. Não adianta botar uma caixa normal, por mais que esteja bem acondicionado, um produto de temperatura controlada que precisaria de uma embalagem de temperatura controlada. Então, você tem que tomar um certo cuidado com esses 3 tópicos para daí definir o quão importante é esse acondicionamento para você ou não, certo? Certo, e até eu acho que é uma conversa, Arlon, que pode se ter entre o importador e exportador e conversar com algum especialista. Caso alguém que esteja ouvindo a gente não tenha muita experiência na área de transporte, enfim, está começando algum processo, vale a pena conversar com quem já tem mais experiência. O que eu devo me preocupar? Né? Avaliando as características da carga, vendo as licenças e tudo mais, embalagem, para que você tenha sucesso quando abrir a caixa, né? Depois de ter investido tanto na compra daquele produto. Show de bola. Nai, quem é responsável por escolher a melhor forma de acondicionar essa carga ou a forma mais segura para essa carga ser armazenada, transportada e etc. hoje?
Arlon, para cargas gerais, o exportador é quem deve saber qual é a melhor embalagem, né, para condicionar a carga, manter a integridade dela sem danificar durante o transporte. E a gente tem uma exceção das cargas perigosas no aéreo, que é regulamentado pela IATA. Caso a carga não estiver com uma embalagem homologada pela IATA, a mercadoria não embarca, porque é ela que traz a segurança para a gente fazer esse voo aéreo, né? Legal citar isso. Então, mesmo o exportador ou o produtor, vamos chamar assim, conhecendo a mercadoria, etc., ainda existe em alguns tipos de transporte um órgão regulador que diz, olha, por mais que tu diga assim, nós temos um padrão a seguir aqui para garantir não só a carga como o transporte, no caso a IATA, nesse aéreo, para também influenciar nessa forma de acondicionamento. É isso? Exatamente. Ô, Arlon, Maravilha. mas Vamos lá. assim, até um ponto que talvez seja mais o dia a dia da Yara. Se eu, por exemplo, julgo como importador que essa embalagem não me atende, por alguma razão, vou manusear ela aqui, enfim, eu vou colocar na prateleira, costuma-se negociar com o exportador, olha, mesmo que fique mais caro, eu preciso Sim. que você... Então, eu posso fazer essa customização. Dá até para, por exemplo, existem empresas que contratam já junto com o fornecedor, lá por exemplo, na origem, que aquela embalagem já veio com a marca própria dele, né? Então, assim, geralmente ele dá uma caixa de papelão de uma gramatura tal. Não, eu quero que seja uma gramatura maior, eu quero que já venha com a minha marca. Daí você Então, calcula o seu custo. Exatamente, exatamente. Então, daí o próprio exportador, alguns, claro, eles podem te dar isso daí já no custo, e outros vão te cobrar uma diferença, sei lá, que vai ser irrisória, perto do ganho que tu vai ter de mudar isso lá na origem, né? E de logística num geral, né? Exatamente, porque não tem manuseio, né? exatamente. Imagina, trazer para cá numa caixa, manusear, colocar em outra, né? Todo o custo que vai ter, então já vem tudo pronto. Com a própria marca do cliente, todas as informações. Ô, Yara, tu falou um negócio muito interessante. É o custo irrisório, assim, é justamente esse tipo de coisa. É Levar em irrisório. consideração, em consideração isso, né? O peso... Pô, vamos lá, é teu produto, cara. Tu tá pagando caro por isso. Tu vai botar em qualquer embalagem? De novo, eu vou repetir isso. É sério? Tem um chinelada do Thiago aqui para os ouvintes, então, que é... Presta um pouquinho mais atenção, né, Thiago? Nessa parte, você já tá gastando dinheiro, acondiciona Tu tá bem. investindo alto. Tu tá isso aí. comprando a mercadoria, tu tá trazendo lá do outro lado do mundo, ou do outro lado do Atlântico. E aí, sério? Tu vai pagar... E como a gente tem E olha a economizar responsabilidade, né? De tudo que passa uma carga, né? Exato. Tudo que acontece com ela, né? Todo o manuseio, desde a origem até chegar na porta do cliente, quantas pessoas passaram com a mão nessa carga, né? Então tem que ser analisado. Aqui a gente fala mais especificamente da parte da embalagem, né? Mas eu gostaria de ressaltar que quando a gente fala para condicionamento, embalagem, a gente está falando uma embalagem de uma caixa que está, por exemplo, dentro de um container. Quem é responsável por escolher pode ser o importador ou o exportador, mas quem é responsável por notificar se chega a carga com algum problema é o operador logístico. É isso aí. Terminal. Isso mesmo. Então, eu escolhi essa embalagem, eu estou segura que ela vai ser transportada e vai chegar intacta. Não chegou. Você tem que começar a olhar a cadeia de trás para frente. Então, se eu recebi no meu armazém, né, no meu depósito, na minha fábrica, um produto que está com a embalagem avariada, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem deixou ela aqui. Foi a transportadora. Ela não notificou que tinha alguma avaria. Ou ela notificou, porque ela já pegou no aeroporto avariada. Então, se você recebe alguma carga, pergunte, tem algum tipo de falta ou avaria, pergunte pelo TFA, que é o termo de falta avaria. Show de bola. Então, a gente tem que fazer essa análise, né? Que não deixa de ser o acondicionamento, de onde ela veio, do final do pro início, final né? para o início. Que legal. É até o que o seguro faz isso, né? O seguro, quando Pega o contrata o histórico, seguro, né? ele vai pegar exatamente assim. Então, ele vai pegar, peraí, quem foi o último que tocou nessa carga? Foi a transportadora? Então, vamos na transportadora. Ok, agora vamos pro terminal até encontrar a última pessoa que não acusou nenhuma avaria. Por isso que é muito importante isso. Porque muitas vezes o que acontece lá na origem, a gente contrata, por exemplo, uma empresa para fazer a conferência da carga que está embarcando. Então, tu contrata uma empresa que vai lá, verifica as caixas, bate foto, verifica o carregamento dentro do container, por exemplo, né? E até a hora de colocar no container tá tudo certo. Chega aqui na empresa do cliente, né, do importador, e ele vê, poxa, tá faltando caixa, ou tá avariada. É tanta gente que a gente tem que olhar para trás que é bem complicado, né? Já aconteceu casos nossos de o cliente embarcar cargas em big bag, né? Para quem não sabe, big bag são aqueles sacos grandes de polietileno,
que é utilizado para colocar mercadorias assim mais soltas, que não precisa de um cuidado. Matéria-prima, geralmente. Exato. Então, assim, ele embarcou sucata de cobre e chegou tijolo para o cliente. Quando ele abriu, na realidade foi constatado no próprio recinto alfandegado já, quando ele foi abrir, tinha tijolo lá dentro. Então, poxa, onde que está esse erro, né? Então, onde que foi o momento dessa troca? A gente É, sempre porque- a gente pode culpar os piratas, né? Que no meio daquela troca. É que o pirata ele pode trabalhar desde a fábrica até o porto, isso aí. do Claro. porto da origem até o porto do destino, né? Então, Hoje ele tem muita tá por coisa, tudo, né? Então, Globalizado, né? É globalizado. Diele, chegou para mim um recado aqui com 2 perguntas, que é TFA, quem emite esse termo e se todo embarque avariado tem? Como a gente entrou nesse assunto, você pode dizer para a gente, por gentileza? Claro, com certeza. O termo de falta e avaria, ele pode ser emitido por qualquer responsável da cadeia logística que vai manusear a carga. Então, quando chega no porto, você vai solicitar o porto. Depois você recebeu da transportadora, ela também vai notificar. Então, um termo, cada terminal, enfim, cada armazém, terminal, ele tem um modelo. É algo simples, que ele vai notificar o que ele está visualmente na frente dele. E todo embarque avariado tem? Não necessariamente. Deveria ter. Deveria ter. Aí que tá. Deveria. Na Mas quando os Deveria piratas ter. não emitem, né? O Não TFA emitem. dá problema, É, claro. exatamente. Então, primeira coisa que você tem que pedir é o TFA. Ah, não tem? Bom, se não tem, é porque você está assumindo a responsabilidade que quando você viu aquele produto, você não identificou nenhuma falta e nenhuma avaria. Pesado isso para os Daí operadores, né? Exatamente. Então, é em cima desse operador que você tem que cobrar. A Nai, responsabilidade cai pra ele. como especialista no aéreo, nos aeroportos e, enfim, nesse manuseio da origem até o destino, também acontece isso? É chamado de TFA? Como é que funciona? Então, no aéreo é bem interessante. Normalmente não passa uma carga com avaria sem uma notificação. Né? No sistema Mantra já são colocados letrinhas que se referem a cada tipo de avaria. Dá um exemplo aí pra gente. Um C é de alguma coisa, o D é de alguma coisa. É assim? Isso, A de amassado, não me lembro muito Entendi, bem, mas ok. C de rasgado. É massa, né? Tipo Beabá da Xuxa, né? A de amor, B de baixinho, Aí, C de coração. Olha só, C de... Gamo com tudo e tá aqui amassado pra cacete. ele é Aí do tu A, põe C, ele é do A até o Z, ele é alfabeto, então... Sério mesmo? É sério, a gente já viu uma tripa muito grande, sério, no Mantra. Porque É teve muito alguém que difícil. chegou e arremessou uma carga e ela amassou, Muito quebrou, provável. né? Tudo isso, rasgou e etc. Do TFA que tu tinha comentado, para as transportadoras, por exemplo, eles não emitem, né? Mas eles pedem para tu fazer o registro atrás do conhecimento de transporte rodoviário. Boa, Então, Thiago. atrás do teu conhecimento de transporte rodoviário, recebi, tá avariado? Vou lá e faço uma notificação. Por isso que eu gosto desse podcast. Ó. A gente já está ensinando até o importador, exportador e até o transportador a dizer, ó, já cuida com isso, identificou uma avaria, avisa de alguma forma para não ser responsabilizado depois, como se você tivesse feito isso. É né? porque omitir é assumir a responsabilidade perante o Quem seguro e cala tudo mais. consente, né? Dizem Exatamente. uma A ideia frase é democratizar, boa. né? É isso aí. Vamos embora. Gente, vamos tentar falar um pouquinho de carga refrigerada. Quem e como é definida a temperatura desses meios de transporte aí? Vamos tentar trazer... A gente já falou bastante até de carga seca, num geral. Refrigerado. Quem que cuida desses parâmetros aí e para que eles sejam obedecidos? Na realidade, no refrigerado vai ser o próprio fornecedor, né? Show de bola. Então, o próprio fornecedor e fabricante que coloca, geralmente, dependendo do produto, na bula, por exemplo, de medicamento e, por exemplo, frutas, isso né, aí. comidas, qual que é a temperatura que essa mercadoria tem que ser mantida, né? Eu vou até deixar um alerta aqui para você que acha que o fornecedor e o exportador é a mesma pessoa. Às vezes não Não é. é, Né? Então não. toma cuidado. Vamos chamar de fabricante. É o fabricante Isso. o responsável por te dizer. Exato. É o que garante a qualidade. Ó, eu estou vendendo esse produto, mas para ele chegar conforme você quer, conforme eu estou vendendo, Sim. precisa seguir com essa temperatura. Um exemplo que a gente poderia dar é, por exemplo, assim, a gente está comprando, não sei, um alimento industrializado da Europa, né? Um tipo de um sorvete, por exemplo. Existe o fabricante, que é a marca, né? Porém, eu não estou comprando da marca, eu estou comprando de uma trading que vende vários tipos de produtos. Então, esse é a empresa exportadora. E o fabricante é quem vai designar qual que é a temperatura correta para armazenar, né? Show de bola. Toda essa informação que o fornecedor nos dá, ela deve ser mencionada em todos os documentos do embarque.
Então, é muito importante que você, ao corrigir uma documentação, verifique qual é se você mencionou temperatura, qual que é a temperatura que está, afinal, o transportador vai seguir a temperatura que está lá no documento, que foi solicitado pelo exportador. E fica um alerta até para você que vai procurar na internet, assim, qual é a temperatura ideal para transportar um sorvete da marca X e tal. Deixa eu lembrar uma coisa, apesar de existirem tabelas lá dizendo assim, sorvete da Europa, -7, toma cuidado, meu. Segue o que o fabricante está dizendo para você, porque esses valores variam de marca para marca, peso, tamanho, forma de congelamento, de acondicionamento, é muita coisa envolvida, né? Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, alguns medicamentos que a gente trabalha, lá fora, a temperatura ambiente, que a gente chama, né? Que é de 15 a 20 e poucos graus, se eu não me engano. Só que aqui no Brasil, a Anvisa diz que tem que ser mantido de 2 a 8. Então, poxa, nesse momento, qual que é a legislação, qual que é a forma que eu vou condicionar? Eu vou condicionar que a minha legislação aqui do Brasil diz, ou eu vou condicionar com o que lá fora está dizendo? Não sei, o que se faz aí? Tu já sabe? Particularmente, o que a gente faz? Como a gente depende de um órgão fiscalizador, que é a Anvisa, para liberar esse tipo de produto, a gente usa o que diz a legislação do Brasil. Certo. Né? Porque se eu trago essa mercadoria e ela não está condicionada da forma com que a legislação brasileira está pedindo, essa mercadoria provavelmente não vai ser liberada. E nesses casos... Na dúvida, vai no mais restritivo. Exatamente. Eu já me deparei com casos de cliente pedindo para embarcar sem controlar a temperatura e chega aqui eles botam na geladeira. Exato. Daí exatamente. não precisa controlar lá na origem. Acontece, mas assim, como a gente, né, por exemplo, no meu dia a dia eu trabalho com situações muito críticas, né? São pessoas que... Porque assim, a minha experiência é a experiência de trazer para as pessoas físicas, né? Então é para uso e consumo próprio. Não um pouquinho até do que você faz aí para o nosso ouvinte ele entender bem e os teus exemplos fazerem sentido ele, né? Favor. Na realidade eu trabalho ajudando os pacientes que precisam de medicamentos que não existem no Brasil hoje, né? Então são, por exemplo, assim, um exemplo bem grande que está sendo muito falado é aquela questão das crianças com AME, né? Que são aquelas crianças que têm atrofia muscular espinhal, que acabam não se movimentando e tudo mais. Então, esses são medicamentos, por exemplo, esse é um medicamento controlado. Então, nós não importamos para revender para farmácia ou para hospital. Hoje, para o hospital, a gente também trabalha, mas o meu foco hoje é trabalhar importando para as pessoas que vão no médico, o médico diz assim, tu precisa tomar esse medicamento não tem no Brasil, preciso importar. Né? Então... a gente faz todo o procedimento, né? Existe a possibilidade de uma pessoa física importar para o seu uso próprio. Então, a gente faz toda essa logística para trazer esse medicamento. Então, a gente mexe até com muito mais, que é direto do fornecedor para o consumo aqui no Brasil, sem passar por ninguém que poderia localizar algum erro sem ser vocês. Exatamente. E assim, se você vê, né, Yara, são processos que provavelmente demoram muito, porque a gente sabe que aqui no Brasil... demora bastante para acontecer esse tipo de processo. Então, eu imagino que quando a logística, você recebe o ok, vamos importar, pode trazer. Você está correndo contra o tempo? Sempre correndo contra o tempo. Então, assim, a gente tem que pedir para o fornecedor agilizar a parte do desembaraço lá fora, a parte do agente de carga que a gente tem que brigar e pedir, pelo amor de Deus, agiliza. Daí ele vai atrás da outra ponta, né? Chegar aqui na Receita Federal, entender que aquilo ali é um medicamento para uma pessoa que geralmente às vezes está no hospital, está dependendo daquilo, né? A Anvisa também. Muitas vezes eles conseguem ter essa visão, então eles estão tratando tudo igual. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Então, essa questão do acondicionamento da carga, então tu imagina que esse medicamento, ele saiu de lá numa semana, ele vai chegar talvez depois de 2 semanas para o paciente usar esse medicamento. Então, como é que eu vou fazer o acondicionamento dessa carga de uma forma que ele não perca a funcionalidade dele, né? É muito difícil. Tem um outro ponto que é assim, né? Muitas das vezes, não acho que todas, mas muitas das vezes, esse medicamento não é para prevenção, já é para tratamento, para cura, ou para diminuir o estrago que já foi feito. Exatamente. Então, gente, nesse caso aí de cargas frágeis, refrigeradas, prazo curto de validade, como esses medicamentos que a gente estava conversando, o tempo ele é bem crucial. A pergunta que fica é, qual é o momento mais tenso desse processo de importação ou exportação dessas cargas? É pré-embarque? Na hora do embarque? É o pós-embarque? São todos importantes?
qual que é o que a gente prende a respiração assim naquele momento e fica esperando para passar aí? O que vocês acham? Na minha opinião, são todos momentos. É muito... Mas todos é muito em cima do muro, delicado, Thiago. cara. Eu quero uma Não, resposta. na minha visão é o vamos pós. lá. É o pós? Eu também acho que é o pós. Porque a gente depende de órgãos públicos, né? Que não estão no seu controle. Exatamente, que eu não tenho como controlar. Não tem como ir lá pegar uma caneta e assinar pelo fiscal da Anvisa para liberar o medicamento. Não dá pra controlar Não também dá. o pessoal lá fora também, Não. Yara. Não, lá fora também. Por que eu falo que são todos, né? Aqui a gente tem um problema dos órgãos, né, governamentais aqui, regulatórios, que tem que aprovar a entrada. Mas a gente tem um cara lá, imagina, o cara ganha 1.200 euros lá fora, ele trabalha no aeroporto, para ele deixar a tua caixa no chão, que é para ele ganhar tempo para ir pro almoço mais rápido, é assim, é muito rápido. É. E ele pode acontecer. E ele, não, depois eu coloco depois do almoço, é 1, 2 horas que ficou fora. E aí, aquele data log, ele vai mostrar que a carga ficou fora. E Claro. como que tu faz então, Thiago, para assim, de alguma forma tu poderia dar uma sugestão para se certificar de que aquele cara lá vai fazer conforme... É caro? Use o data log, É isso aí. que é o que registra a temperatura durante todo o trajeto da carga. É um valor alto, sim, não é barato. Tu já tem que pedir isso lá desde o começo, quando estiver lá saindo da fábrica já para colocar. Isso vai te garantir a integridade da carga, isso vai te garantir que todo mundo cumpriu o seu papel efetivamente e cumpriu com o que foi contratado. Eu acho que não garante que vai cumprir, mas garante Que a gente vai Mas tu vai saber saber onde quando o não cara não cumpriu. cumpriu. Você vai É. saber onde o cara não cumpriu. Saber de quem que vai cobrar, Isso é fato, né? é isso aí. Vai ter a leitura. É isso aí. E isso é bem difícil até. Nos estudos que a gente faz, eu puxei algumas das coisas aqui. Realmente, o que todas as fontes de pesquisa dizem são todas as áreas. O pós-embarque é o que menos você controla. Então, para aprender respiração, do que eu li pós-embarque. Quando chegar a carga aqui e daqui para frente. Mas o que você mais tem que trabalhar pré-embarque. Pré-embarque. Que é- Porque é ela que vai vai te garantir dar que- garantia. Que Isso aí. no fim das contas você consegue liberar aquela carga de uma forma mais fácil, que seu agente ou sua transportadora vão conseguir levar essa carga de um jeito mais fácil, sem grandes situações inesperadas, vamos chamar assim, né? Por isso, Arlon, que quando a gente começou a conversa, quando a gente fala de acondicionamento, como eu vou manter a minha carga? É planejamento, é muito planejamento. É desde É a isso aí. contratação do prestador de serviço, desde a análise de investimento, como o Thiago falou, tem um jeito de você controlar. Até me veio uma situação de um cliente que ele traz carga resfriada, porque é de queijo, até o ponto Tem de... diferença, né? Vamos Tem. deixar clara essa diferença. É. Vamos lá. Refrigerada, A resfriada questão ali da e congelada. temperatura, né? Tiago, legal tu comentar isso. Yara, o que é essa diferença aí entre refrigerado, congelado, resfriado? Como é que ficou? Na realidade, o congelado são, né? Claro que dependendo do produto existem várias temperaturas que deve ser utilizado, mas o congelado é abaixo de 0, tá? Os resfriados é a temperatura de 6 a 10 graus. E o refrigerado é abaixo de 6 até 0 graus. Show de bola, então a gente Tá. já tem isso aí. E aí, Di? Então, a situação que eu estava citando é a seguinte: a importação de queijo, carga resfriada, chegou no porto, então a temperatura do reefer, do container refrigerado, ela veio controlada até o porto de destino. Entretanto, chega ali no porto, se você parar para ver, desligou o container, né? Desligou o porto. Sai do navio, entra no porto. Entra no porto, o porto ligou a tomada, na hora de carregar, desliga a tomada. Então, dependendo onde é a localização da fábrica ou do destino final, esse container ele vai desligado, só mantendo a temperatura que estava ligado no porto. Então, o cliente ele começou a perder um pouco da qualidade do produto nessa distância. Então, ele chegou para a gente e falou: olha, Jelly, eu estou com uma situação, eu preciso identificar, eu estou perdendo e estou perdendo dinheiro, porque a carga chega aqui e eu não consigo ter 100% do aproveitamento. Então, a gente fez um estudo para o cliente, identificou que vale a pena ele instalar uma peça, né, que a gente chama de genset. Fale português. Traduz agora. Controle de temperatura. Gen 7, nego, não tem? É assim em português. É em português? Português é assim. Peixeirês. Não, tô brincando. Então, nós identificamos uma alternativa para o cliente, que é a instalação de genset, que é uma maquininha que vai ligando, deixando o container ligado até a fábrica. Então, esse tipo de análise ela pode ser feita. Não necessariamente porque no transporte o container vai desligado naturalmente, ele pode ter algum tipo de consequência para a carga. Então, vale o alerta para quem traz carga refrigerada, se não está tendo algum tipo de avaria ou de
perdendo o produto até a entrega no destino final, porque tem alternativa para isso. Aí nós vamos bater na tecla que o Teus e Tons levanta uma bandeira bem boa aqui, que é conversa com os especialistas, né? Basicamente, o seu problema já deve ter sido passado por alguém. E o problema do comércio exterior é que a gente não documenta isso no Google. Então, se você procurar no Google, às vezes você não vai achar o que você precisa. Mas discutindo numa mesa aí, até de bar, com pessoas de comércio exterior, eles podem ter a solução. Então vai atrás de um especialista, conversa sobre ele, consulta 2, 3, enfim. Tenta descobrir, né? Porque se você vê, né, Arlon, queijo, por exemplo, é um produto caro, importado e tudo mais. Às vezes vale muito mais a pena você investir nesse tipo de aparelho para a distância que vai percorrer aqui no Brasil, do que aceitar simplesmente de que você vai perder parte do seu produto. Show de bola. Gente, entrando um pouco no mundo dos órgãos governamentais ou privados. Quem que deve ser notificado aí quando essa carga precisa de um tratamento diferenciado? A gente consegue fazer alguma relação de algum produto com algum órgão? Então, para a autorização do transporte, a gente tem vários órgãos anuentes, né? Que dentre eles tem Anvisa, IBAMA, MAPA, MCT, mas que durante o transporte eles não fazem a fiscalização, eles fazem uma pré-análise se a mercadoria está apta para ser embarcada, né? Show de bola. Yara, o que você passa lá no dia a dia com isso? Tem alguma coisa maluca? Em questão de órgãos, a questão anuência hoje, a minha experiência é muito MAPA e Anvisa, né? Então, MAPA na parte dos produtos alimentícios, né? Que a gente trabalha com queijo, trabalha com algumas matérias-primas que vão para a indústria alimentícia também. Legal. Né? Então, assim, a gente tem que analisar a questão do órgão anuente, né? E quando tu analisa o órgão anuente, tu tem que prever, na realidade é uma previsão de quanto tempo aquele órgão anuente vai levar para liberar a tua carga, né? Então, assim, por exemplo... Como tu vai condicionando ela. Exatamente. Então, assim, por exemplo, o Ministério da Agricultura hoje está levando, 15 dias, dependendo do produto, 15, 20 dias. Então, tu imagina que a carga chega no aeroporto ou no porto, ela tem que, depois que chegou, esperar 15, 20 dias para esperar o MAPA decidir se vai fiscalizar fisicamente ou não para poder liberar a mercadoria, né? Tem o caso dos pescados também, a parte de salmão, por exemplo. Salmão desembaraça, por exemplo, o salmão do Chile, né? Vem em carga rodoviária, então ele passa por Uruguaiana, geralmente, passou por Uruguaiana, libera lá. Só que tem uma questão de uma reinspeção, que se chama, né? Que é feita no local do domicílio do importador. Então, por exemplo, a gente faz a reinspeção aqui. Quando tu faz a reinspeção aqui, tu tem que levar para esse recinto, para eles abrirem a carga, verificar como é que está o peixe, tirar uma amostra, né? Então, é toda uma logística que tem que ser analisada do pós para ver o que vai ser feito ou não, né? Geralmente, o próprio importador, geralmente ele não sabe como fazer isso. Aí é a hora que tu tem que procurar uma empresa que tenha conhecimento para poder trocar essa ideia e ver o que pode ser feito. Complementando, não é um órgão governamental, né? Mas precisa ser notificado sim no aéreo, por exemplo, tu precisa avisar, né? Para o aeroporto, precisa avisar para a autoridade aeroportuária que aquela carga específica que está vindo naquele voo específico precisa obrigatoriamente descer e ir para uma área segregada, para uma área especial quando é para com controle, aquilo, né? Controle de temperatura. Controle de temperatura, Exato. né? Até porque é muito louco, né? Você tem que avisar, em tese, assim, parou o transporte, a companhia aérea, ela deixa de ser responsável, ela chegou em solo, vai pro terminal a responsabilidade, se ele não souber, vai ficar a caixa lá isso aí. parada No aéreo hoje a notificação é feita através do Mantra, né? Então o Mantra tem essa notificação para o próprio terminal, ou seja... Explica para nós o que é Mantra, eu não lembro se a gente já comentou sobre isso no podcast, eu acho que não. Não. O Mantra, na verdade, é um sistema de manifesto de carga que estão chegando no aéreo no Brasil. Ou seja, resumidamente as companhias aéreas avisam a Receita Federal, avisam os terminais aeroportuários, quais cargas estão chegando em quais voos, qual peso e se elas precisam de algum tratamento específico. E também tem o caso, um exemplo que dá para citar, a questão de quando tem exército, né? Por exemplo, quando tem importação de armas e tudo mais, então tem todo um controle que tem que ser feito, exatamente. E não pode levar para qualquer lugar, né? Porque não são todos os terminais que têm esse alfandegamento junto ao exército também, né? Então, também tem que ser analisado isso. Vou trazer, por exemplo, uma empresa que trabalha com a parte de airsoft, né? Quem trabalha com airsoft, a anuência é do exército. Do exército, claro. Então, tu vai trazer um container de munição, por exemplo. Tu não pode levar ele para qualquer porto e deixar ele armazenado em qualquer porto. Tem que ver
qual que é o recinto alfandegado que tem anuência do Exército para armazenar aquela mercadoria, né? Mas são só as bolinhas de plástico. São só bolinhas, mas precisa mesmo assim. Então, é bom dizer isso, porque a gente já falou isso num podcast. A gente falou sobre Dos terminais, zona secundária, zona né? secundária, exatamente. A gente comentou bastante sobre esse passo de dar uma olhada quais são as licenças de cada terminal, porque não é só o mais próximo de você, no fim das Nem contas. mais barato. Né? Nem mais barato. Nem mais barato. É quem tem realmente essas licenças e essa expertise para manusear esse tipo de cargas. Outro ponto, Arlon, que a gente não citou hoje, que eu penso que é bem importante, é a parte de etiqueta do produto para comercialização. Então, é bem importante que as empresas certifiquem disso antes do embarque para trazer os produtos etiquetados ou depois colocar no terminal, né, colocar as etiquetas. E isso vale para exportação também. Di, isso que tu falou é muito interessante. E daí o cara tem que levar em consideração também o teu produto. O teu produto é muito visado. A gente já fez exportações de marca de óculos bem famoso. Não vou falar aqui porque ele não está patrocinando. Mas se ele quiser patrocinar no próximo, a gente pode falar daí. Ele avisa a gente. Meio ter ponto lá em casa, manda aí, vida que segue, né? Vamos embora. Isso aí. Manda uns óculos lá em casa, tá tudo certo. Isso aí. E a gente fazia as exportações e ele colocava as caixas com a logomarca dele gigantesca do lado de fora. Sabe o que acontecia? 90% das cargas eram roubadas. Claro. Ou seja, não que 90% da carga era roubada. 90% de cada carga que saía, 1, 2, 3 óculos sumiam de dentro. Era variado. Sim, porque chama atenção, né? Claro, Sabe o que tem ali uma dentro? marca de óculos famoso, tá lá, tem uma marca gigantesca e a única coisa que tá impedindo o cara é um Durex. E também chama atenção quando tenta esconder muito, né? Que a gente já teve clientes que fizeram importações que pedem para plastificar em plástico preto, para não aparecer a marca. Isso aí também chama atenção, né? Certo. Porque quer Por que dizer tu tá quer escondendo, esconder. né? O que tem ali, né? Exatamente. É igual Então, casa com muro alto, né? O bandido, ele se joga... É igual telefone com senha. Não vamos entrar nesses detalhes. Cara, essa eu não esperava. Do nada, falando de roubo, casa, muro alto, telefone com senha. Esse é um problema. Show de bola, Deve gente. ser a experiência, Sensacional, Thiago. Gostei dessa. Depois do podcast eu conto minha história da cirurgia. Gostei. A gente vai conversar depois sobre essa tua experiência. Gente, última pergunta antes da gente finalizar é sempre a mesma, que é: cara, não ouviu nada do que a gente falou até agora, não prestou atenção, tá ouvindo na velocidade 1.5 ali, mas tem esses últimos 3 minutos que ele vai prestar atenção. Ele tá estacionando o carro na frente da empresa, ou ele tá terminando o café da manhã dele para começar a trabalhar de home office. O que a gente pode deixar de ensinamento, dica ou conclusão para essa pessoa que nos ouviu até aqui, em relação a esse assunto? Diele, e aí? Eu vou falar aqui para os clientes que trabalham com temperatura controlada, com produtos que dependem um pouco mais de atenção, para considerar um custo maior sempre, uma gordurinha dos produtos, para investir nessas coisas que a gente falou, como controle de temperatura desde o início. Porque não dá para você entrar no mercado competitivo, enfim, pensando em economizar se o produto é perigoso, tem controle de temperatura, porque tem coisas que vão fazer com que você economize tempo na hora da liberação, na hora de avaliar a qualidade do produto. E até para garantir a entrega com qualidade, né? Querendo ou não, você às vezes mexe com uma vida, né? Exatamente. Então, se está fazendo algum estudo de custos de importação e viu que a margem ficou muito pequena e vai ter que trabalhar muito apertado, vale a pena comprar melhor ou talvez entrar em outro nicho de mercado, porque esses produtos, tudo é mais caro, né? A armazenagem é mais cara. Para você deixar um container no porto, vai pagar por dia para a tomada ficar ligada. Então, tem um produto perigoso, você vai pagar de 100% a 150% de armazenagem em cima do valor que é cobrado para a carga geral. Então, tudo custa mais, porque a gente viu aqui durante o podcast que tem um manuseio diferenciado, que tem um risco maior, controle maior. Então, a minha sugestão é trabalhar com uma margem de segurança maior. Show de bola. Yara, e aí? A minha opinião seria saber quem contratar para cuidar de todo o trâmite da operação, né? Desde a empresa de assessoria ou o despachante aduaneiro, o agente de carga que vai cuidar do transporte e se antecipar em tudo, né? Verificar com o fornecedor qual que seria a melhor forma, porque a pessoa que mais conhece o produto é o exportador, geralmente, né? Certo. Ele que está sendo responsável por colocar essa carga dentro de uma embalagem. Então, não adianta a gente querer ele colocar numa forma, colocar numa embalagem, a gente querer baratear um custo, como a Diele falou, sendo que essa parte de baratear esse custo vai acabar saindo muito mais caro.
Então é cuidar com quem que vai cuidar disso daí, vai trazer essa carga, porque a responsabilidade de trazer uma carga, seja ela de um medicamento, ou seja ela de um parafuso, a responsabilidade é muito grande, né, de quem está cuidando disso. Show de bola. Tiagão, e aí? Sugestão final? A exemplo do que a Jelly falou para um nicho específico de mercado, eu vou falar para os exportadores, cara. Tu que tá exportando, tua indústria brasileira, tu tá levando tua marca lá para fora, não economiza na embalagem. Entrega bem, entrega bonito lá para fora. Show de bola. Nairana. Eu vou em complemento ao que todo mundo falou. Além disso, né, não omitir o que tem dentro, o que está embarcando, especificar, detalhar bastante para que a gente tenha um sucesso ali no embarque e não tenha transtornos e custos extras, né, no decorrer do que for acontecer. A NAI defendendo a classe, né? É isso aí, Nai. Show de bola. A classe do transportador. Show de bola. Exatamente. Gente, como sugestão final, eu deixo para todo mundo: pesquisa, pergunta, questiona e te prepara para isso, porque a gente comentou aqui que tem muito trabalho pré, muito trabalho durante, muito trabalho pós, cheio de risco aí, de multas para você levar, né? É um mercado ótimo para se trabalhar, seja importação ou exportação, mas você tem que tomar os devidos cuidados. Espero que essas dicas aí, informações possam te auxiliar nas tuas atividades no dia a dia. Vamos levar esse conhecimento junto para todo mundo do Comex aí de forma mais simples. Segue a gente aí, por favor, no YouTube, Spotify, redes sociais, enfim. Compartilha esse conteúdo com o teu pai, tua mãe, todo mundo que tu acredita que merece e deseja expandir esse conhecimento, assim como nós, de simplificar o comércio exterior. Pessoal, queria te agradecer vocês pela presença. Muito obrigado. Valeu, um abraço, até mais. Tchau. Obrigada.